sinais de bastante esperança, apesar desses tempos complicados e complexos que estamos vivendo. Meu nome é Mara Luz, eu sou a diretora para a América Latina e o Caribe da Christianate, uma organização de 42 igrejas protestantes britânicas e irlandesas, e também sou anglicana desta paróquia, desta casa. Nós somos velhas, né? Que a gente faz o ano de conjunto. Mas é isso mesmo que a gente quer fazer hoje. Análise de conjuntura. A gente precisa pensar no que está acontecendo. A igreja anglicana, ela tem um conceito que eu gosto muito. Eu sou anglicano também, que é Safe Church, que é a igreja segura. Uma igreja, ela se torna santuário de verdade, não pelo tamanho da sua construção, mas por abrigar dentro dela todas as pessoas que são marginalizadas, que são excluídas e que não são reconhecidas como cidadãos de direito. Então, para uma igreja se tornar santuário, ela tem que acolher dentro dela e qualquer, essas pessoas que muitas vezes é ligadas a elas a vivência da sua própria fé, da sua própria espiritualidade. A mesa de hoje, ela tem absolutamente tudo a ver, porque tem pessoas que fazem uma cisão muito grande entre a espiritualidade e a realidade. E aqui a gente vai dizer o contrário. A nossa espiritualidade, se ela não for baseada na realidade, não tem o menor sentido que a gente está reunindo aqui. Não é isso, Mara? Então, essa mesa ela tem um pouco essa incumbência. São pessoas incríveis que vão estar conosco para ajudar a fazer uma fotografia desse momento. Mas às vezes, para ver a forma do momento, a gente precisa olhar também de uma forma mais ampla, para fora do Brasil, para o Brasil e às vezes para o passado, para entender o que acontece agora. Vamos lá? Vamos lá, nossa 110ª análise de conjuntura. Bom, então, com muita alegria, nós chamamos a teóloga Nancy Cardoso, que é da Christianate e também da Comissão Pastoral da Terra. Nancy, por favor. Pode dar uma palma. E a professora doutora Magali Nascimento, do Conselho Mundial das Igrejas. Continuando, eu queria chamar a professora doutora Ana Luiz Oliveira, lá da Universidade Federal de Pernambuco. E o nosso último painelista, dá um beijo. O nosso último painelista, eu queria chamar o professor doutor Renan Quinalha, da Unifesp. Olha, orientações para a mesa. Nós somos muito organizados, né, Mara? 15 minutos de fala, 10 minutos a gente avisa 5, e 5 é game over. Ok? Não, porque é o seguinte, eu acho que eles vão fazer questões tão importantes que a plateia vai querer reagir. E a gente vai querer garantir essa interação. Ok? Bom, vamos lá então. Nancy? Então, bom dia. Eu, de verdade, queria fazer teologia, que é o que eu gosto mais, mas me botaram na mesa da conjuntura, porque está no campo o negócio, tá difícil. Então, eu não vou poder falar disso que Deus é amor, e que amor é troca, e troca é relação dos corpos, os nossos corpos, os buracos dos nossos corpos, abençoados, sagrados, buracos por onde passa a vida, nariz, boca, tudo buraco, tudo relação, tudo divino, maravilhoso, e como que a sociedade patriarcal, a sociedade injusta tem medo dos nossos buracos, das nossas trocas e das trocas com o mundo, os buracos do mundo, e aceita os buracos da mineração, das petroleiras, do que for, mas não aceitam as trocas dos buracos saudáveis, os buracos da terra, semente, água. Eu queria fazer isso, mas não
Eu acho que é fundamental a gente celebrar esses sagrados buracos possíveis de divisa, onde Deus se comunica com a gente, e é o grande diálogo. Me chamem para fazer uma assessoria sobre o livro do Levítico, adoro. Todos aqueles buracos maravilhosos e complicados. Mas não é isso. Eu preciso dizer que se a gente afirma, a partir da nossa tradição cristã e outras tradições religiosas, Deus é amor, tem um bocado de gente que diz Deus é amor, mas não para a comunidade de lésbicas, gays, LGBTIHSBC e todas as variáveis. E é a respeito desse discurso, esse contra-discurso, que destrói as comunidades, que destrói os corpos, que destrói as relações, que eu gostaria de falar. A minha fala tem a ver com um projeto que eu vou desenvolver na Cristianês, que se chama Reconstruindo a Comunidade. Porque para nós, o discurso fundamentalista de ódio, ele destrói as comunidades, ele destrói as relações. E por isso nós precisamos de uma teologia de reconstrução das comunidades. E é isso que eu queria trabalhar. A minha perspectiva é de que esse discurso de ódio, que inviabiliza a amplitude e a densidade dessa afirmação do amor de Deus, ela é pensada, planejada, articulada e financiada internacionalmente. E eu acho que a gente precisa tomar em conta que é um processo organizado, que nós não estamos só enfrentando pessoas de mau humor com a vida mal amada, ou, né? Que não é. É um processo articulado a nível internacional, e aí eu queria compartilhar com vocês algumas dessas questões que nós estamos descobrindo num projeto que é latino-americano e caribenho. O que o grupo que diz o amor de Deus é para todo mundo, não é para você, não? Esse pessoal tem um discurso muito ajustado, muito alinhado. Ele pode receber nomes diferentes em diferentes países, mas ele tem conteúdos muito ajustados. E é isso que mostra para a gente que tem sim uma articulação a nível internacional. E não é síndrome de perseguição, não. Como é que chama isso? Teoria da conspiração. Não é teoria da conspiração. Né? E a gente vai mostrar isso. Então, quais são esses elementos? Nós somos acusados de relativismo moral, de uma visão totalitarista dos nós. Os desejos pelo mesmo sexo não são naturais. Sexo homossexual é pecado. A homossexualidade confunde e abusa de crianças. A AIDS é uma doença gay. É uma ditadura pagã, abortista, feminista, LGBT. É a destruição da família, quiçá da civilização ocidental. Destruição da identidade. Ninguém é alguém. Com meus filhos não te metas. Escola sem partido. Esvaziamento jurídico do conceito de homem e mulher e um discurso de ódio antirreligioso. Nós temos um discurso de ódio antirreligioso. Então, isso que perpassa diferentes países na Europa e nas Américas principalmente, são conteúdos comuns, que são trabalhados de modos diversos. E é isso que a gente tem que saber de onde que vem. A gente pode ir para o próximo. Qual é a origem, né? E qual é o processo de globalização dessa cruzada que se chama, que é contra a ideologia de gênero. Porque as nossas discussões de gênero, elas são reduzidas à crença, né? E a uma ideia. Não é um mecanismo político, não é um mecanismo de justiça que nós estamos. Nós somos reduzidos a uma ideia de crença. Tudo isso começa como resposta, parece, tudo leva a crer, provavelmente, olha só que eu estou tomando cuidado, né? De dizer que a partir do encontro feminista em Cairo e Beijing para discutir as questões de população na década de 90, o Vaticano responde de maneira organizada com uma teologia do corpo. Se vocês procurarem o que é essa teologia do corpo, é da disciplina do corpo, é da interdição dos buracos, por assim dizer, né? E da submissão dos buracos ao ordenamento
ordenamento que a Igreja propõe. Então, esse discurso ele começa de maneira organizada. O Vaticano e suas agências mais conservadoras vão incentivar o surgimento dessa conversa. Depois nós temos em 2003 termos ambíguos sobre a vida em família. Em 2004, carta aos bispos da Igreja sobre a colaboração de homens e mulheres. Colaboração é assim, né? Aquela colaboração que não é de colaborar coisa nenhuma. E agora, recentemente, o Homens e Mulheres criou a última carta pastoral do Vaticano sobre as relações de gênero, em que quem luta por gênero está sendo acusado de querer o fim da civilização ocidental. É isso mesmo: terrorismo, extrativismo, porque tem a pegada ecológica na jogada, e a questão de gênero. Essas três questões ameaçam a vida no planeta. E aí fica extremamente complicado, porque ao mesmo tempo que está discutindo a Laudato Si, a ecologia integral, ao mesmo tempo essa discussão de natureza, ela implica nessa visão mais absoluta e mais rígida da discussão do que é natural. E isso vai para o lado da natureza e vai para o lado da questão da humanidade. Então, a partir daí, a Organização Mundial de Família vem realizando congressos anuais e a gente tem que perguntar por que esse fenômeno, ao mesmo tempo que para nós tem essa origem e esse processo de globalização a partir do Vaticano na década de 90, isso vai juntar ateus católicos, russos ortodoxos, evangélicos latino-americanos, e o milagre do ecumenismo se tornou possível de repente, né? Para com nós, o ecumenismo que antes era evitado, agora você tem. Então, se vocês quiserem saber mais sobre essa política de gênero e a genealogia disso, por que não dizer uma ginecologia da ideologia de gênero, tem um texto da Sônia Correia, que é muito bom, que é muito importante, que ela vai dizer que sempre foi transnacional, que sempre esteve metido e financiado por altas esferas de arenas intergovernamentais, tem a ver com apoio de governos, tem uma elaboração teológica de grandes agentes teológicos, de centros teológicos importantes. Ela é global, principalmente na Europa e na América Latina, e a Sônia vai dizer por que Europa e América Latina. Né? E o rebanho latino-americano começou a partir do Brasil e de México, né? E isso principalmente porque a América Latina, a partir de Cairo e Beijing, no encontro feminista da questão de população e direitos reprodutivos, a América Latina mostrou autonomia. As feministas lideraram um movimento autônomo que criou uma onda a nível de América Latina que juntava feministas e os movimentos LGBT. Então, isso criou um processo de autonomia. E, então, por isso, a América Latina se tornou importante. O próximo texto é do Rogério Diniz Junqueira, que também é bem importante, vocês podem ter acesso depois. Isso tudo, então, é uma resposta às leis sobre orientação sexual no mundo, quer dizer, no exato momento em que você vai respondendo com políticas de direitos para a população LGBT e de criminalização da homofobia, é o exato momento em que esses grupos patriarcais vão responder de maneira mais violenta. Nós vamos passar, então, para o penúltimo. Pode passar. Isso. Então, como é que esses movimentos, como é que eles se articulam? Desculpa que está em espanhol, está em inglês, é um negócio meio global isso aqui. Então, é uma coordenação de movimentos fundamentalistas religiosos. Desculpa dizer, eles estão articulados. Eles cooptaram nossas estratégias de luta e de lobby. Aprenderam com os movimentos sociais, aprenderam com os movimentos feministas LGBT e usam as mesmas articulações na OEA, na ONU, nos fóruns de direitos humanos. Estão usando as mesmas coisas. Eles têm uma linguagem emotiva e divisiva, né? E eles nos acusam de
elitismo, né? E que nós não temos autenticidade cultural, que sempre é o pessoal do primeiro mundo que está fazendo nossa cabeça, que nós aqui na América Latina não pensamos por nós mesmos e que nós não temos autenticidade. Bom, quem são esses grupos? Vocês começarem a perceber. É o Congresso Mundial de Família, o Observatório Internacional de Família, a Aliança Mundial da Juventude, o Instituto Católico das Famílias e de Direitos Humanos, o Vaticano, a Igreja Ortodoxa Russa e a Organização Islâmica de Cooperação. Esses são os principais financiadores e mobilizadores de recursos. A Aliança da Juventude faz encontros anuais na América Latina, mobilizando juventude para discutir a partir do seu olhar, né? E difundir essa ideia de ideologia de gênero. E o último slide, então, é como que eles trabalham. Não dá para ver muito. Eles fazem encontros internacionais, eles treinam delegados para intervenção nas Nações Unidas e na OEA. Agora, fim de junho, tem um encontro da OEA e a Aliança Evangélica Latina já está todinha articulada com pastores de todo o nosso continente para fazer uma intervenção organizada na OEA contra os avanços em direitos de gêneros. Eles apresentam fontes científicas alternativas, né? A Terra é plana, por aí vai, questão de gênero também. Né? Eles desenvolvem uma outra percepção de direitos humanos a partir da família. O que mais? Eles se organizam muito em termos online e uma grande mobilização da juventude, principalmente. Né? Então, esse congresso começa, a gente tem que pensar que nós não estamos lidando só com o pastor do nosso bairro ou a marcha para Jesus que vai atravessar a cidade hoje. Existem conteúdos que estão sendo planejados e difundidos e financiados a partir de interesses internacionais dos grupos patriarcais que não querem fazer mudanças nos modos de relações de poder. Nem no poder de amar, nem no poder de dar para quem a gente quiser, nem no poder de criar, nem no poder de organizar a sociedade. Então, é uma revanche patriarcal, claramente, contra os movimentos feministas, contra os movimentos LGBT, mas, como é que a gente cantou? Para que toda esperança seja mais que vingança. A gente quer mais que vingança. A gente quer justiça, a gente quer igualdade e a gente quer prazer. Deus nos ajude. Muito obrigada, Alice. Acho que colocou uma 14 minutos. Está ótimo. Tá, então a Magali tem direito agora a 1 minuto da Nancy, tá bom? São trocas ecumênicas aqui na mesa. Gente, muito bom dia. Estou muito satisfeita, muito feliz de estar aqui, porque na atual conjuntura que a gente está discutindo aqui, qualquer facho de esperança a gente agarra e vai com ele, né? E aqui mesmo um sinal de esperança para nos alimentar, um combustível para a gente sobreviver, como a gente cantou, e resistir. E eu vou apresentar aqui para vocês a questão do reacionarismo religioso frente às conquistas e direitos LGBTI+, no Brasil. Muito relacionado ao que a Nancy falou, mas trazendo foco para o Brasil e para o objeto das minhas pesquisas, que tem sido o universo evangélico. Claro que eu também vou falar um pouquinho do lugar das mídias, que é onde eu dedico essa minha pesquisa sobre a relação entre religião e política. E aí eu vou fazer uma revisão com vocês de que direitos são esses que foram conquistados aí ao longo, muito especialmente, das últimas duas décadas. Mas a gente precisa reconhecer que essas conquistas, elas são muito lentas. O registro da primeira conquista política de direito LGBTI+, no Brasil, veio no Brasil Império, quando o Código Penal do Império eliminou o
seja, ainda em 1830 foi eliminado o termo sodomia do Código Penal, essa perseguição policial e criminal às pessoas com identidade LGBT, e levou então, a partir de 1830, 170 anos para a segunda conquista. Então, é um intervalo imenso para a gente ver um registro político de alguma outra conquista. Isso acontece em 99, quando o Conselho Federal de Psicologia declara que a homossexualidade não é doença. Então, esse é o registro da segunda conquista, e são os anos 90, onde coisas vão começar a acontecer. O Brasil tinha saído de uma ditadura militar e começa-se a trabalhar no legislativo para que houvesse leis. Agora, o legislativo representa um caminho fechado. O Congresso Nacional não se abre para essas questões, e as questões são muito a passos lentos. E em 95 é que a gente vai ter o primeiro projeto de lei, que é da deputada Marta Suplicy, então do PT, trazendo o reconhecimento das uniões entre pessoas do mesmo sexo. Essa coisa está parada até hoje em plenário, isso desde 95. Aí um outro projeto que vai aparecer só em 2001, que é o projeto que se transformou no projeto de lei da Câmara, o famoso PL 122, de 2006, ele é aprovado para a Câmara, vai para o Senado e lá fica parado e foi arquivado, que é a criminalização da homofobia. Outro projeto de criminalização da homofobia vem de 2014, também, esse é da Maria do Rosário, mais recente, né, contra crimes de ódio e intolerância contra LGBT+. Quer dizer, a gente tem esses 3 registros. O último está lá, já foi aprovado em comissão e está para entrar em plenário, mas nunca entra, né? Então, as coisas são muito difíceis no legislativo. Então, o que os movimentos LGBT+ do Brasil fizeram? Encontraram no judiciário um espaço para as conquistas, já que o legislativo era um caminho fechado. Então, no judiciário, a gente vê um caminho que, a partir de 2004, se torna um caminho aberto para essas conquistas. Então, 2004 é a marca quando o Tribunal do Rio Grande do Sul determina nos cartórios que se registrem uniões homoafetivas. Em 2004, ratificado pelo STF em 2011, ou seja, leva 7 anos para se tornar uma decisão em nível nacional do Judiciário. Então, é um caminho que se abre. Então, os movimentos vão colocando proposituras no Legislativo, e em 2010 é conquistado o direito de adoção de crianças, o direito de usar o nome social, de incluir companheiro e companheira na declaração de imposto de renda e de receber pensão do INSS quando há o caso de morte do cônjuge, não cônjuge. Então, o que acontece? Vai se abrindo um caminho, e várias conquistas a partir do ano de 2004 são realizadas por meio do Judiciário. Em 2012, por exemplo, incluir o nome do cônjuge do mesmo sexo na identidade militar, o benefício da licença maternidade, a estendida licença paternidade para pai numa união estável LGBTI. A gente tem, em 2013, o CNJ permite com a resolução 75, emite a resolução 75 que proíbe que cartórios recusem a habilitação do casamento. Vocês sabem que tinha cartório que chegava lá e dizia, não vamos fazer. Então, tem essa resolução para que não aconteça isso, todo mundo tem que emitir. E ainda, no mesmo ano de 2013, a resolução que obriga os cartórios de todo o país a converterem uniões estáveis homoafetivas em casamentos civis. Isso é a conquista de 2013. Aí tem mais conquista em 2018, é tudo muito lento, mas acaba sendo um número muito significativo nessas 2 décadas dos anos 2000, pelo Judiciário. O STF, então, confirma, no ano passado, que transexuais e transgêneros possam alterar o nome do registro civil sem a necessidade de cirurgia de mudança de sexo. Isso foi muito significativo. E, alguns dias atrás, a criminalização da homofobia, finalmente pelo STF, atribuindo então a mesma lei de racismo como crime. Isso
acabou de acontecer. Bom, então o judiciário se torna esse espaço das conquistas. Agora, quando a gente pensa num caminho aberto a passos lentos em políticas públicas, a gente também, nessa revisão que eu estou fazendo com vocês, vamos identificar recentes conquistas por meio do governo federal em políticas públicas. Isso começa no governo Fernando Henrique Cardoso, no finalzinho dele, em 2002, quando Fernando Henrique Cardoso aprova, então, apresenta e aprova o Programa Nacional de Direitos Humanos, em que reconhece lá no programa a união de pessoas do mesmo sexo. Isso em 2002. Então, isso abre o caminho para que o governo Lula, que se coloca em 2003, traga, então, uma série de elementos que até então não havia de políticas públicas, né? Então, a gente tem a Secretaria Especial de Direitos Humanos, que vai incluir os direitos LGBT+, com a criação do Disque 100 para as denúncias. Isso tudo está dentro de um guarda-chuva do programa Brasil Sem Homofobia, que vem do governo Lula. A Conferência Nacional de Políticas Públicas e Direitos Humanos LGBT acontece também por meio dessas políticas, e a Coordenação Geral de Promoção dos Direitos LGBT. Também, nesse contexto dos governos, dos mandatos de Lula, a Lei Maria da Penha é aprovada com os artigos 2º e 5º, que explicitam a existência de uniões homoafetivas femininas na Lei Maria da Penha. Essa é uma conquista significativa. E em 2008, o governo federal publicou uma portaria para a realização da cirurgia de mudança de sexo pelo SUS, né, que também foi algo significativo. Já no governo, ainda no governo Lula, a portaria do Ministério da Fazenda, que estendeu o direito de declaração conjunta para os casais homoafetivos, declaração do imposto de renda. Então, a gente vai vendo uma ou outra política que vão se desenvolvendo a partir do programa Brasil Sem Homofobia, o reconhecimento desses direitos. E no governo Dilma, aí a coisa baixa um pouquinho. Há muitas críticas ao governo Dilma, porque tudo que se avançou nos 2 mandatos de Lula não tem o mesmo ritmo no governo Dilma. Mas, ainda assim, em 2013, o Sistema Nacional de Promoção de Direitos e Enfrentamento à Violência contra a LGBT, inclusive um módulo contra a violência LGBT+, no Disque 100, um módulo específico. Não entra mais no conjunto, como era antes, do conjunto de denúncias, tem um módulo específico. E em 2016, já no finalzinho do governo Dilma, o decreto que permitiu transexuais e travestis usarem o nome social em todos os órgãos públicos, autarquias, empresas estatais, etc. Então, por que eu estou dizendo isso? A gente vê essa conjuntura de, ainda que a passos lentos, marcadas por conquistas, que vem de anos dos movimentos todos, dos movimentos das discussões de gênero, na academia, fora da academia, os movimentos sociais, etc. O que a gente vai assistir, principalmente a partir dos anos 2010? Um reacionarismo muito forte, que tem um protagonismo de movimentos religiosos, tanto evangélicos quanto católicos, espíritas também. E a gente vai ver um movimento de conservadorismo que para além do mundo religioso, obviamente. O mundo religioso fica confortável, porque é um movimento mais amplo de conservadorismo da sociedade brasileira em reação a outras conquistas, para além das conquistas LGBT+, que a gente poderia listar aqui. Mas, enfim, o que vai acontecer? Os grupos conservadores, principalmente no universo religioso, vão se colocar contra os avanços com o mote da bandeira da família tradicional, como que esses avanços são sinônimos de destruição da família. E os movimentos feministas e LGBT+, são tidos como inimigos, são colocados como inimigos a serem combatidos nesse contexto. Aí a gente tem o caso do Plano Nacional de Direitos Humanos 3, que foi muito combatido, a história do kit gay, que veio nessa virada aí de governo Dilma, o caso Marco Feliciano assumindo o evangélico pastor da Assembleia de Deus, assumindo a presidência da Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara, são paradigmas que vão reforçar todo esse movimento. E essas pressões vão repercutir na bancada evangélica do Congresso Nacional. E a gente vai ter projetos de lei mega conservadores, com muitos
muitos obstáculos a outros projetos também. Por exemplo, o projeto de cura gay, que é desarquivado, não foi arquivado, ele é desarquivado, e isso quem vai favorecer muito é Eduardo Cunha, como presidente da Câmara naquele período, que vai favorecer esses movimentos de desarquivação de projetos. O Estatuto da Família, que é um projeto apresentado pela bancada religiosa, entra numa comissão especial. Então, a comissão especial ela é única, não passa por outras, é aprovado ali rapidamente e já pode entrar em plenário a qualquer momento, está lá. E a gente tem um movimento fortíssimo de oposição à inclusão do tema gênero como elemento transversal do Plano Nacional de Educação e nos planos estaduais e municipais de educação. É um processo, o ápice é 2014, né? E aí começa essa guerra de expressões verbais, explicitadas principalmente em espaços midiáticos, com um tema chamado ideologia de gênero, que vai aparecer nessa história toda, que foi cunhada para tratar pejorativamente o termo gênero, que começa a aparecer tanto em espaços de legislação, como especialmente nos planos nacionais, estaduais e municipais de educação, como elemento que deveria ser tratado transversalmente. Então, todo esse processo, gente, tem mediação das mídias. As mídias, de um modo geral, as grandes mídias, elas têm um alinhamento histórico com valores e políticas conservadoras. O perfil dos proprietários de mídia no Brasil é conservador. Vai dar voz para essas lideranças dentro do universo político institucional, fora do universo político institucional, para essa condenação dos inimigos da família brasileira. A gente tem amplo espaço para analistas, comentaristas, defenderem abertamente essas perspectivas reacionárias. Marco Feliciano, por exemplo, vai até em programa de jogos, de diversão. Silas Malafaia, entrevistado, Páginas Amarelas da Veja. Mas a gente vai ter ampla voz para esses segmentos. E a gente vai ver as mídias sendo colocadas, especialmente por grupos evangélicos e católicos, como armas contra os inimigos. A gente vai ver um desenvolvimento de processos comunicacionais de mídia como armas nessa guerra contra os inimigos da família. As mídias sociais vão ser um espaço privilegiado, mas não vão ser o único espaço. A gente tem produção de livro, a gente tem vídeo, a gente tem filme, a gente tem uma série de produtos midiáticos que são colocados à disposição de um público religioso. Por exemplo, um dos best-sellers vendidos por Malafaia está aqui na tela, a estratégia, o plano dos homossexuais para transformar a sociedade. O título do livro, um livro traduzido dos Estados Unidos para o Brasil, vendido amplamente pela editora do Silas Malafaia, que agora tem falência. Bom, desde ontem ele decretou falência, né? Mas é assim que funciona. Então, para terminar, todo esse quadro vai culminar no momento que a gente está vivendo hoje, que são os 6 meses do governo Jair Bolsonaro. A gente tem uma interrupção da trajetória de conquistas em relação ao governo federal, já na transição para Bolsonaro, com o governo Temer, a extinção de repasses do programa de combate à LGBT, por exemplo. Temer fez essa extinção dos repasses de verbas. A gente tem a retirada da população LGBT+, das diretrizes de direitos humanos, do incentivo ao turismo LGBT+, no Plano Nacional de Turismo, um desmonte do Conselho Nacional LGBT, o veto ao vocabulário LGBT+, em campanhas públicas, do governo, estatais, etc. E a gente tem o Ministério da Mulher, Família, Direitos Humanos, com a pastora Damares Alves. E dispensa qualquer comentário, vocês estão acompanhando isso. Então, esse é um quadro amplamente desfavorável, dentro desse quadro maior que você acabou de colocar, né, esse alinhamento dessas políticas de fechamento, de interrupção de conquistas, a gente vai ver sendo potencializado nesse governo que a gente tem, cumprindo suas promessas e coerente com aquilo que ele representa. E aí eu quero fechar colocando assim uma palavra de perspectiva que a gente tem em cima disso. Então, a gente cantou aqui, né? A gente não quer vingança, a gente tem esperança, a gente quer existir. Então, tem 3 elementos aí que eu queria marcar com vocês para nossas conversas futuras. E aí eu fecho. Primeiro, a gente tem um ativismo político muito grande hoje no Brasil. Todo mundo discute política, seja ela de qual tendência for.
E aí a gente tem um ativismo político que a gente chama no universo da comunicação offline e online, dos movimentos e ativismo institucional. E a gente tem que ocupar esses espaços, esses ativismos, reforçar esses espaços, tanto os que estão na rua, nas discussões presenciais, como que estão nas mídias sociais. A gente não pode desprezar o lugar das mídias sociais, com todos os algoritmos, com todos os vazamentos, mas a gente não pode desprezar isso. Segundo, o ativismo político online precisa da nossa ocupação e da nossa humanização. E por último, os evangélicos progressistas existem, as mídias não dão visibilidade para eles, e a gente precisa dar visibilidade para esses grupos, dar visibilidade como horizonte, e precisamos também de formação para uma linguagem que atinja as pessoas. Isso os conservadores sabem fazer muito bem, usar a linguagem. Os evangélicos progressistas ainda não conseguem encontrar uma linguagem que ocupe os espaços e atinja as pessoas. Então essas são as perspectivas que eu coloco para nossas conversas futuras. Obrigada a você por Bom dia a todas e todos. Bem, minha tarefa nessa mesa é falar da conjuntura das políticas de gênero e sexualidade na educação brasileira, e não tem como a gente falar dessa conjuntura sem passar rapidamente pela trajetória dessas políticas. Então, assim, para começo de conversa, eu queria destacar 3 aspectos. Em primeiro lugar, que as políticas educacionais sempre foram atravessadas por padrões de demarcação de gênero e por lógicas de produção de subjetividades engendradas e sexualizadas. Em segundo lugar, que as lógicas atuam para estabelecer as possibilidades e limites das expressões e das relações afetivas e corporais socialmente aceitáveis. Em terceiro lugar, que a escola tem sido um dos espaços privilegiados de construção, reprodução, controle, tensionamento, mas também de deslocamento dos modelos dominantes de gênero e sexualidade. Quando a gente olha para a trajetória das políticas educacionais de gênero e sexualidade no Brasil, a gente percebe 3 lógicas principais que permeiam essas políticas em diferentes momentos da nossa história. Primeiro, as lógicas eugenistas e higienistas, que vão subsidiar as políticas de gênero e sexualidade na educação do início do século XX até início e meados da década de 80. A partir da década de 80, com o processo de redemocratização do país, a gente vê um deslocamento e a emergência de lógicas dos direitos humanos e sexuais que vão fomentar, vão dar toda a base para a elaboração de uma série de políticas educacionais no nosso país e, mais recentemente, no contexto que a gente está vivendo, um recrudescimento de lógicas econômicas ultraliberais e neoconservadoras. Vou passar muito rapidamente por essas fases para poder a gente dar esse momento atual. Em relação ao primeiro momento que a gente destacou, onde as políticas educacionais estão pautadas principalmente em lógicas higienistas e eugenistas, eu destacaria algumas características dessas políticas, como as estratégias de educação médico-familiar voltadas ao controle da população e à formação de uma identidade nacional, aulas de educação que são ministradas, de educação sexual, que são ministradas nas escolas públicas e privadas, com vistas a prevenir o que se chamava na época de doenças venéreas, promover a reprodução saudável, preparar as mulheres para o matrimônio e a maternidade, e essas aulas eram dadas por médicos sanitaristas. Na década de 60, com todo o movimento de libertação sexual, começa a haver no Brasil uma tendência a se modificar um pouco esse quadro e de médicos sanitaristas passa a ter, então, essas aulas serem ministradas
por orientadores educacionais e começa a se debater a virgindade, os métodos anticoncepcionais, o amor livre, mas é nesse período também que se instala o golpe militar, a ditadura militar no país, e todo esse processo é suspenso porque também o governo se atrela ao movimento católico conservador. É então a partir do processo de redemocratização no Brasil que a gente vê a emergência de lógicas de direitos humanos e sexuais nas políticas educacionais brasileiras. Há alguns elementos aí que proporcionam as condições de possibilidade para essas políticas. Acho que um elemento muito importante da gente destacar é a descoberta do HIV/AIDS. E com a descoberta do HIV/AIDS, os Ministérios da Educação e da Saúde recomendam de urgência a implantação de uma série de projetos educativos visando a prevenção da doença. Na década de 80, a gente já vê, por exemplo, com a publicação dos parâmetros curriculares nacionais, alguns traços dessas lógicas, principalmente com a orientação sexual ou educação sexual surgindo como tema transversal e a ênfase no enfrentamento à discriminação por orientação sexual aos estereótipos de gênero. Há também, nesse período, uma diversificação e multiplicação dos estudos acadêmicos sobre gênero e sexualidade nas universidades e centros de pesquisa. Há uma forte parceria entre governo e sociedade civil organizada e há também a assinatura de uma série de acordos internacionais no campo de direitos humanos. Essas condições de possibilidade, então, permitem que uma série de propostas sejam implementadas no país e que são propostas que vêm também do programa Brasil Sem Homofobia, em 2004, do Plano Nacional de Políticas para as Mulheres, do Plano Nacional de Promoção à Cidadania e de Direitos Humanos LGBT. A gente tem ainda em 2004 a instalação da Secretaria de Educação Continuada e Alfabetização e Diversidade, que é a SECAD, dentro do MEC, que tinha como objetivos fomentar a produção de materiais didáticos, o acesso e permanência de mulheres, LGBTs, quilombolas e indígenas à educação e também fomentar a formação continuada. A gente tem em 2006 o lançamento do Programa Nacional de Educação para Direitos Humanos e a gente tem talvez um dos projetos que foi mais completo e mais audacioso, que foi o Escola Sem Homofobia, que é apresentado em 2010 num congresso na Câmara de Deputados e que sofre uma forte resistência e é, então, um dos primeiros lemas desse contexto político atual que a gente está vivendo, um dos primeiros pretextos, um dos primeiros argumentos usados por grupos de oposição e, na época, até por grupos que se diziam aliados do governo, para criar todo um estereótipo em torno das políticas de gênero e sexualidade e transformá-las no que se chama de ideologia de gênero. O Escola Sem Homofobia tinha 3 objetivos principais, que era constituir coletivos de políticas anti-homofobia em diferentes estados e municípios, fazer uma pesquisa sobre homofobia nas escolas em todo o país e fornecer material didático para ser distribuído em escolas públicas em todo o país. Esse material didático foi, então, chamado de kit gay pelos grupos de oposição. O projeto sofreu tanta resistência política que foi suspenso em 2011 ainda pela presidente Dilma. Então, assim, nesse contexto, a gente vê que durante esse período a gente está focando principalmente no governo do PT, havia um foco na coordenação articulada e incentivo de políticas envolvendo os 3 níveis de governo e sociedade civil. Essas estratégias eram divulgadas como canais de diálogo, mecanismo e acabavam sendo também mecanismos para atenuar tensões entre o governo e instâncias aliadas, tanto as instâncias progressistas como as conservadoras, mas a gente percebe também que, apesar de todas essas estratégias, o governo não percebe, os movimentos também sociais acho que não percebem o fortalecimento e articulação de grupos de oposição em torno de uma gramática político-moral, que seria, então, a da ideologia de gênero e da escola sem partido.
a gente chega no momento atual, então, marcado por 3 aspectos principais. A desigualdade, que é exaltada como polo horário da meritocracia, as tentativas de desfazer hierarquias tradicionais são enquadradas como crime de lesa natureza, a legitimidade da ideia dos direitos humanos como uma fórmula que concede proteção indevida às pessoas com comportamento antissocial e a educação, que é vista como uma forma de doutrinação e ameaça a padrões tradicionais de moralidade. Vários estudos têm destacado que esse momento atual é marcado pela articulação de 3 movimentos principais. Um movimento por uma política econômica liberal que visa o Estado mínimo, a privatização da educação e a flexibilização das leis trabalhistas. Um movimento de fundamentalismo religioso, com ênfase na oposição ao direito ao aborto, também a pluralidade de arranjos familiares e as políticas de combate à homofobia, e um movimento de anticomunismo que pauta-se principalmente na ameaça do bolivarianismo, do petismo, da Conferência dos Partidos Latino-Americanos e Caribenhos de Esquerda. Essa articulação entre esses 3 movimentos acaba repercutindo na educação a partir com a articulação entre 2 movimentos específicos, o movimento Escola Sem Partido e o movimento de combate à ideologia de gênero. O movimento Escola Sem Partido, acho que vocês já conhecem e sabem que foi fundado em 2004 ainda pelo advogado Miguel Najib, e nem seus documentos iniciais ele diz que é uma iniciativa conjunta de estudantes e pais preocupados com o grau de contaminação política e ideológica. O movimento ganha mesmo visibilidade e popularidade quando ele se articula ao movimento de combate à suposta ideologia de gênero. O foco, então, do MESP passa do terreno da política puramente para o terreno da moralidade, da defesa da família tradicional e da proteção das crianças. Também do combate à teoria da evolução das espécies e do heliocentrismo. A gente destacaria, então, alguns elementos ligados ao MESP, ao movimento Escola Sem Partido, e o combate à ideologia de gênero, a defesa da primazia da família sobre a escola, a defesa de que o docente deve ser um instrutor e não um educador, ele deve ser um mero repassador de conteúdos neutros e objetivos, a utilização, em forma de paródia, do slogan feminista, que agora entra como um slogan Meu Filho, Minhas Regras, uma paródia do slogan Meu Corpo, Minhas Regras, a negação do caráter republicano da educação, a educação voltada para o convívio com as diferentes visões de mundo na sociedade democrática, a negação do Estatuto da Criança como sujeito de direito de conhecer o mundo e de adquirir autonomia. Alguns materiais que vocês já devem ter visto, com foco sempre no esfacelamento da família, na proteção à criança. No site do Escola Sem Partido há uma grande ênfase na perseguição dos professores, uma série de documentos que incentivam a denúncia, documentos já preparados somente para os pais ou alunos completarem e então denunciarem seus professores. E, em paralelo a esse movimento do Escola Sem Partido, surge então uma série de projetos de lei que estão tramitando ainda na Câmara dos Deputados, no Senado. Esses projetos de lei, até 2006 eram 7, 6 deles articulados num grande projeto ligado à Escola Sem Partido, enfatiza a intocabilidade da família como sujeito coletivo, com direitos próprios e irredutíveis aos seus integrantes, o impedimento da educação sexual na escola, o veto ao uso de termos como gênero e orientação sexual em todos os materiais didáticos e nas aulas, impede o conhecimento produzido pelas ciências humanas e sociais, impede o combate às formas recorrentes de violência de gênero, inclusive o feminicídio e o assassinato de pessoas LGBTI,
e objetiva incluir nas diretrizes e bases, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, o próprio projeto Escola Sem Homofobia. Prevê que sejam afixados cartazes nas escolas para que os estudantes saibam que podem denunciar seus professores. O programa se aplica a materiais didáticos e a todos os níveis de ensino, incluindo o ensino superior. Proíbe o uso de banheiros e vestiários de acordo com a identidade de gênero em todas as instituições e redes de ensino em todos os níveis e tipifica o crime de assédio sexual. Estou indo para os últimos. Um outro aspecto que a gente deve destacar é que todo esse movimento ligado à escola sem partido e ao combate à suposta ideologia de gênero se faz em torno também de uma série de estratégias que produzem o pânico moral, com a descaracterização grotesca, caricaturada, escandalista da discussão sobre gênero, por exemplo, o próprio kit gay, né, que foi tão forte, tão importante para a eleição de Bolsonaro agora, nas eleições, a mamadeira de piroca. Não sei se vocês ouviram aquele áudio que rolou durante a eleição sobre professores e estudantes andarem nus nos corredores da universidade, nos refeitórios e fazerem sexo na porta das salas de aula, né? Entre outras coisas absurdas, totalmente fantasiosas, mas que funcionam, né? E que repercutem fortemente na população porque acionam medos, preconceitos e emoções. Último. Considerações finais. Quais são os resultados que a gente já tem visto desse movimento? Eu destacaria a retirada da referência a gênero do Plano Nacional de Educação em 2014, a retirada da referência a gênero e sexualidade de vários planos estaduais e municipais da educação em todo o país, a retirada da referência a gênero e sexualidade na Base Nacional Curricular Comum, se eu não me engano foi em 2017, a ameaça à liberdade de cátedra com restrição ao ensino de conteúdos objetivos, projetos de leis da mordaça, que a gente acabou de citar, a pretensa neutralidade do ensino, que torna-se cúmplice de injustiças sociais, do sexismo, da cultura do estupro, da violência LGBT. O Escola Sem Partido adere, então, ao partido, na verdade, da opressão e da estigmatização, ferindo, inclusive, os direitos dos estudantes, não somente dos professores. A família é tomada como entidade cujos direitos suplantam as garantias individuais de seus integrantes. O Estado passa a ser visto como um inimigo que deve ser combatido. O discurso dos direitos se torna uma linguagem básica de disputa política, desafiado agora pelos valores e tradições da família e pela vontade divina. O discurso antifeminista, homofóbico, feminista é o componente essencial para conquistar o apelo da população e há, então, um deslocamento da disputa política para um registro pretensamente moral de combate à corrupção, com a Lava Jato, e de combate à ideologia de gênero. Vamos dar continuidade com o Reninho. Bom dia a todas as pessoas. Queria iniciar cumprimentando e agradecendo aqui, em nome do Beto e da Mara, agradecendo o convite. É um prazer ter essa manhã aqui com vocês, sobretudo uma mesa tão rica e em elementos para a gente poder pensar a conjuntura atual, conjuntura política, moral, enfim, social do Brasil de hoje. E eu queria, a partir dessas falas que me antecederam, que deixar muito claro esse panorama de como a gente vive no Brasil hoje movimentos algo contraditórios, ou seja, vou pedir liberdade para falar de pé com uma luz refletindo aqui, que há um movimento contraditório de um lado, de elementos, de avanços que se acumulam já, né, há quase 4 décadas, um pouco mais de 4 décadas, desde a redemocratização, né, desde o final da década de 70, que os movimentos sociais feminista, negro, LGBT se organizam e começam a pautar mudanças importantes na sociedade brasileira, nas políticas públicas, na democracia. Então há um movimento de avanços e conquistas aí muito claros, mas também há um movimento de reação e de tensionamento a partir
de pessoas conservadoras e setores conservadores moralmente se articulando para poder revogar ou limitar o alcance dessas conquistas. Então, a partir dessa tensão, o que eu queria trazer como contribuição agora nesse tempo inicial de fala é justamente uma questão que é os direitos LGBT, então, eles estão ameaçados na atual conjuntura brasileira? Aquele receio que se tinha na época da eleição e foi muito presente, todos nós presenciamos e convivemos, de pessoas, casais homossexuais, pessoas trans, que correram aos cartórios para poder fazer a formalização da união estável, do casamento, fazer o pedido da alteração lá do nome civil, da identidade de gênero, né, do sexo, na documentação, com receio de que houvesse a revogação imediata a partir de 1º de janeiro, e compreensível o receio, afinal, como foi dito aqui, o presidente atual da República se elegeu com base, basicamente, em mamadeira de piroca e em kit gay. Esses foram os grandes motes dessa campanha presidencial. E aí, nesse sentido, eu já começo afirmando algo que me parece claro nessa conjuntura, que é o maior estrago, do ponto de vista dos direitos LGBTs, das nossas conquistas, já está feito, que esse governo poderia fazer. Ou seja, se desqualificou o debate público, se desceu para um nível de indigência esse debate público. E as eleições foram um momento privilegiado disso. A gente que estava debatendo como garantir mais direitos sexuais e reprodutivos, estava debatendo como formalizar de maneira mais segura esses direitos, como ter políticas públicas mais eficientes, de repente a gente estava desfazendo um monte de alucinações coletivas, como mamadeira de piroca, kit gay, e isso estava convencendo as pessoas. Então, me parece que esse é um dado fundamental já de partida, ou seja, o pior estrago já está feito. Considerando isso, e aí eu passo para a discussão específica dos direitos LGBTs, como ficou claro também nas falas que antecederam, a gente teve 2 caminhos básicos de construção de direitos LGBTs no Brasil. No legislativo a gente nunca teve nada, dá para esperar muito pouco nos próximos 100 anos também, o nosso legislativo com essa composição, desde 88 só cresce uma bancada fundamentalista religiosa, bancada da bala, bancada do boi, enfim, dos vários setores e da Bíblia também, o Beto está me autorizando. Acho que é importante, a diferença, eu vou terminar minha fala falando sobre isso também, discutindo essa questão, mas eu acho que é um fundamentalismo religioso que é muito diferente de religiosidades diversas, e o problema nosso é o fundamentalismo religioso e sua expressão política na maneira como está loteando ali o Congresso Nacional. Mas fato é que no Congresso a gente nunca avançou, a gente nunca teve uma lei específica de direitos LGBTs no Brasil, isso é muito sintomático. O Legislativo nunca atuou para garantir os direitos da população LGBT de um modo específico. A gente conseguiu avançar por outro lado, como ficou claro aqui, por políticas públicas do Executivo, e é muito importante, tivemos coisas maravilhosas, que são referências hoje ainda no Brasil, no mundo, o programa Transcidadania aqui na gestão municipal do Fernando Haddad, o programa Brasil Sem Homofobia que foi mencionado, todos programas importantíssimos, mas qual que é o problema de se avançar pelo Legislativo? Pelo Executivo, perdão. Muda a gestão, muda o secretário, muda o ministro, entra a Damares, acabou a política. Não existe mais nada, se revoga, muda o nome, tira o orçamento, põe outra prioridade, e aí não tem mais política e não tem direito LGBT, portanto. Por outro lado, a gente conseguiu avançar numa segunda frente, que é a do Judiciário. E a do Judiciário é mais interessante porque tem um pouco mais de solidez, afinal, os juízes estão lá, são concursados, ali ficam, os ministros do Supremo a mesma coisa. Só que tem uma precariedade também de fundo. Por quê? Porque o Judiciário é um poder que a gente diz contra-majoritário. Essa é uma função básica do Judiciário, que é justamente, considerando que o Legislativo, que é governado por uma regra de maioria, e o Executivo, que gira em torno de uma lógica de governabilidade, que também dialoga com essa regra de maioria, o Judiciário vai adotar uma lógica que é contra-majoritária. Ele vai ter que proteger direitos fundamentais, mesmo se as maiorias não querem. Pode a maioria pactuar que vai destruir direitos fundamentais de grupos vulneráveis. Então o Judiciário tem uma atuação fundamental aí. Só que o problema é, em primeiro lugar, que você mudar uma decisão judicial, alterar o entendimento de uma corte é muito mais fácil do que revogar uma lei em sentido formal, que passou pelo parlamento, que tem uma maioria construída, que tem um certo consenso ou uma construção de uma hegemonia em torno daqueles valores que se expressam na aprovação de uma lei no legislativo. O Judiciário toma uma decisão contra-majoritária. Imagina se o presidente bolivariano assume e nomeia 10 ministros do Supremo. Ou então manda um soldado e um cabo no Supremo Tribunal Federal. E aí se fecha o Supremo. E essas decisões vão para onde o Supremo já tomou? Então, o Judiciário tem uma precariedade muito grande porque é um poder
que, de alguma maneira, tem uma outra fonte de legitimidade, não são pessoas eleitas, e que geram uma outra diversidade de questão e desafio para a gente lidar, e digo como um movimento LGBT, mas acho que todos os setores progressistas estão com essa questão aí na ordem do dia, que é o nosso encaminhamento de demandas pelo judiciário, reforça também uma lógica do judiciário, e o nosso judiciário brasileiro é extremamente elitista, corporativista, é um poder muito conservador. Então, quando nos vale nas conquistas, a gente aplaude, mas as decisões que o judiciário toma em geral são péssimas em todos os outros sentidos. Né? Quando a gente fala de reforma trabalhista, o judiciário está lá chancelando retirada de direitos sociais, reforma da Previdência também, mudanças institucionais, rupturas institucionais, como a gente teve em 2016, o judiciário chancelou. Né? Então, qual que é a relação do judiciário com a democracia? Será que vale a gente provocar e lutar, investir nossa energia na luta na arena judicial e não brigar ao mesmo tempo por uma democratização efetiva do poder judiciário? Será que essa não é uma agenda também que já passou da hora da gente entender a importância? Né? E acho que todos os movimentos sociais desde 88 e compreensivelmente adotaram essa linha de discutir direitos na arena judicial, porque é que se mostrou de alguma maneira mais porosa, dada a Constituição que a gente tem, que é uma Constituição garantista, uma Constituição cidadã de 88, o judiciário se tornou um pouco, né, um autor vai dizer isso, que é o muro de lamentações da modernidade, vai todo mundo chorar lá no judiciário, pedir ao judiciário a garantia dos seus direitos que os outros poderes não cumprem. Só que, ao mesmo tempo, o que a gente vê é que o judiciário se engrandece, se agiganta de uma maneira que também permite, se a gente não democratiza o poder, não tem mais representatividade e diversidade dentro do poder judiciário, o que a gente vê é que o judiciário reproduz certas lógicas também de opressão, certas lógicas de exclusão. Mesmo no campo LGBT, ou seja, quando você conhece o direito à identidade de gênero das pessoas trans, se reconhece os direitos das pessoas transbinárias. Tem que ir lá se registrar, o certo é masculino ou é feminino? É homem ou é mulher? E as pessoas trans não binárias vão tentar fazer uma retificação em cartório de documento. A mesma coisa do ponto de vista do reconhecimento de famílias. Né? É possível um casal homossexual de homens ou um casal homossexual de mulheres ir lá pedir fazer o registro. Agora, vai um trisal pedir um registro de uma família lá no judiciário ou no cartório para ver se vai conseguir esse registro. Não, porque 3 não pode. Não é porque 3 não pode, são 3 pessoas adultas com consentimento, vivendo livremente, não prejudicando terceiros e assim por diante. Né? Qual o problema ético, qual o problema de responsabilidade que há por detrás disso? Absolutamente nenhum, mas aí o judiciário não deixa. Por quê? Porque o poder judiciário e o direito, para incluir, também exclui. Para colocar alguma parcela dentro, precisa colocar outra para fora. Por isso que a gente também tem que ter uma dimensão de que nossas lutas por direito no judiciário precisam sempre estar pensando no passo seguinte, ou seja, conquistamos agora a criminalização da LGBTfobia. Quanto tempo eu tenho, Beto? Como acontece agora no caso da criminalização da LGBTfobia, né? A gente consegue uma conquista, mas tem que pensar na próxima. Por quê? Porque o direito nunca é a conquista de um direito. Não é, conseguimos um direito, portanto o direito está garantido, assegurado, vamos para casa, está tudo bem. No Brasil é mais difícil fazer valer um direito do que conseguir o direito. Esse é um tema clássico da sociologia do direito brasileiro, que é aquela distância entre realidade e norma, porque tem lei que pega, lei que não pega, e assim por diante. Então, a gente, quando consegue um determinado direito no judiciário, tem mais trabalho ainda para fazer implementar e efetivar esse direito. E aí eu falo especificamente nesses minutos finais da questão da criminalização da LGBTfobia, porque foi algo que veio essa semana, que é uma decisão importantíssima. Essa luta pelo combate à violência e uma exigência do movimento LGBT em relação ao Estado de políticas para combater a violência é muito antiga. Isso remete à origem do movimento, né? Não se falava no fim da década de 70 ou na década de 80 ainda em criminalização, porque não havia essa expressão e essa aposta no direito penal como um instrumento tão claro, mas já se havia sim uma série de reivindicações e documentos mostram isso de época, justamente no sentido de impedir essa discriminação contra as pessoas LGBTs. Só lembrar que na Constituinte houve o discurso do João Antônio Mascarenhas, que foi um advogado importante, fundador do Grupo Triângulo Rosa do Rio de Janeiro, que tentou justamente inserir entre as discriminações que estão vedadas na Constituição orientação sexual. E não conseguimos. Teve um quarto da votação da Constituinte, mas isso não entra. Portanto, é um pouco essa discussão que o Supremo enfrentou nessas últimas semanas, que é a Constituição protege
a população LGBT de modo específico, a discriminação por orientação sexual e identidade de gênero, está enquadrada dentro do princípio da igualdade e da não discriminação? E o Judiciário brasileiro diz que sim. E a gente já tem que saber que é evidente que a criminalização ela é muito limitada, ou seja, é um primeiro direito, um primeiro passo importante, mas é muito limitado. Por quê? Porque o direito penal nunca resolveu problema nenhum nas nossas sociedades democráticas. O direito penal é um instrumento extremamente ineficaz, extremamente seletivo, tem um recorte de classe, de raça aí muito importante, né? O movimento LGBT precisa fazer esse diálogo com outras agendas, com outros movimentos sociais, porque isso é fundamental para a gente poder construir uma perspectiva emancipatória nessa conjuntura adversa. Mas a criminalização pode ser um passo importante para a gente começar a ter registro da violência, porque sequer a gente tem registro de qual é o tamanho da violência contra a população LGBT no Brasil. Isso pode servir para orientar e para informar políticas públicas, porque até hoje as políticas públicas na área LGBT eram no máximo bem intencionadas, né, na tentativa e erro, porque dados oficiais a gente nunca teve, a gente não sabe onde se concentra a violência, qual o perfil da vítima, do agressor, como que você vai fazer políticas de enfrentamento a essa violência. Então acho que a criminalização ela pode contribuir para isso, mas a gente sabe também que ela vai ser muito limitada, né? Não vai ser publicando essa decisão do Supremo nas próximas semanas que acabou a violência LGBTfóbica no Brasil. Eu acho que, para concluir, é um momento muito importante, acho muito sintomático que essa discussão do Supremo esteja sendo feita agora. Depois de falar há poucos meses de uma madeira de piroca e de kit gay, a gente estava debatendo prós e contras da criminalização da LGBTfobia, se o Supremo devia agir, não devia, se era uma questão do legislativo, se era melhor equiparar o racismo, se não, o racismo é outra coisa, e vamos tentar uma outra categoria. Ou seja, se qualificou muito o debate a partir dessa situação concreta, isso já é uma contribuição enorme, e para mim é muito sintomático que a gente tenha conseguido uma reivindicação histórica do movimento LGBT sob o governo Bolsonaro. A criminalização veio agora, e isso é muito importante, acho que tem um sentido político também bastante relevante para fortalecer a nossa luta. Eu acho que, em geral, a análise de conjuntura nesses últimos meses tem sido muito desesperançosa e para baixo. Aqui eu acho que hoje a gente viu outro elemento, que é justamente que o retrocesso conservador ele é uma reação às nossas conquistas e aos nossos avanços. E acho que essa decisão do Supremo mostra que esse ciclo conservador, ele não é esse atropelo que a gente pensava que ele seria a partir de 1º de janeiro. Por quê? Porque se o Bolsonaro tenta retirar direitos que o Supremo garantiu, como o casamento, como a identidade de gênero, não tenho dúvida que a Suprema Corte vai reagir. Porque ela não pode ter uma decisão sua revogada por uma iniciativa do presidente do Legislativo e ela não fazer um controle depois de constitucionalidade revogando essas leis. Porque senão ela perde toda a sua autoridade. Então, eu creio que há aí uma dimensão importante para a gente ter em mente nessas análises de conjuntura atuais, que é o governo Bolsonaro, ele é muito pior do que a gente imaginava no sentido de articulação. É um governo muito desarticulado, que está enfrentando uma série de dificuldades com o Legislativo, com o Judiciário. Bolsonaro com seus filhos, né? Os filhos são maravilhosos, quanto mais eles participam do governo, melhor, né? A gente tem que torcer mesmo para que eles ocupem cada vez mais o Palácio do Planalto. E aí, esse caos que está instalado, evidentemente é péssimo, né? Eu já vou concluir, porque tem placas de todos os lados. Então, esse governo, eu acho que tem uma desarticulação muito marcante aí. A gente imaginava que eles seriam muito mais eficientes do que eles são. Não estou aqui diminuindo a gravidade, é evidente que a gente tem riscos aí muito grandes, sobretudo em áreas que o Executivo tem prerrogativa, na área de saúde, na área de educação, como foi falado aqui, a gente tem visto aí ofensivas e tentativas de retirada de direitos importantes, mas também não é o caos que a gente imaginou que seria a partir de 1º de janeiro. Acho que esse governo está entendendo também que tem uma série de limites e de problemas e de outras questões para resolver, o que também nos dá uma folga e nos permite refletir melhor e mais profundamente quais os caminhos que a gente tem que seguir. E, na minha visão, eu acho que a gente tem que saber instrumentalizar, assim, aproveitar dessa abertura do Poder Judiciário, mas sem perder de dimensão a importância também de discutir uma democratização radical do Poder Judiciário no Brasil, porque sem isso a gente não vai conseguir conjugar direito com democracia no Brasil de hoje. É isso, obrigado. Bom, muito obrigada, então. Nós vamos passar, então, para o debate, para a questão das perguntas, mas apenas reforçando 2 pontos que são importantes. Que tudo que nós estamos passando, né, eu acho que
bem forte, não é uma questão de uma cabeça, de um isolado, é um movimento coordenado mundialmente, patriarcal, conservador e fundamentalista, nas palavras da Nancy, não é uma questão pessoal, é uma questão de um projeto. E como esse projeto tem aumentado a violência, as desigualdades e a perda dos nossos direitos. Mas há esperança, e é isso também que a gente queria que estivesse presente também no debate, os problemas, mas também a questão das esperanças. Bom, a gente vê do lado de cá, acho que o Renan traz uma questão que é extremamente importante em relação a quais estratégias, e nem mesmo o movimento ainda tem muito claro quais são essas estratégias. A gente está pegando e segurando na beira que dá. Então, nesse momento, a gente está fazendo um esforço muito grande para a questão do judiciário, mas a gente sabe dos perigos que isso tem. Então, a gente tem que ter claro isso, porque também não é totalmente a tábua de salvação. Olha só, a gente vai abrir para as perguntas. Comentários é para a hora do café. Então, se alguém pegar o microfone e for fazer a segunda palestra, a gente vai cortar. Porque nós temos um tempo completamente esgotado. Eu sou uma bicha chata, velha. Então, assim, porque assim, tem algum questionamento, porque senão a gente não quer atrasar todo o andamento da... E eu queria dizer, antes de sair, eu deixei uma madeira de piroca no banco e alguém roubou. Ninguém sai daqui enquanto eu não achar essa madeira de piroca, hein? Vamos revistar aí na porta. Vamos lá, então. Quem tem pergunta, por favor, entregue seu crachá, leve o seu... Vamos lá, quem tem pergunta? Uma pergunta aqui no fundo, fica aqui, mais uma aqui. Peraí, levanta e fica de pé, então, só para a gente já ver quantas pessoas são. Fique de pé. Fique de pé, quem vai fazer pergunta, por favor. 2, 3. Mais alguém deu uma? Mais alguém deu 2? 3 perguntas. Serão essas 3 perguntas. Você que caminha do microfone, por favor. Eu sou Simone Bornelli, sou educadora, professora da rede municipal de ensino público em Porto Alegre, trabalho como assessora do Conselho Municipal de Educação. A questão que eu gostaria, para que todos nós pensássemos para a mesa, é o papel dos conselhos nacionais, dos conselhos estaduais. Aí sou mãe do Caetano, aquele que não é o famoso, esqueci o nome. Qual o papel dos conselhos federais, dos conselhos nacional, de educação, de direitos humanos, de saúde, dos conselhos estaduais e dos conselhos municipais, considerando-se que grande parte da normatização, a revelia do retrocesso que a gente teve de exclusão de gênero, por exemplo, dos planos educacionais, muitos conselhos, como o Conselho Municipal de Educação onde eu trabalho, ou a exclusão de gênero da BNCC, no exercício das 22 instituições e entidades que participam deste conselho especificamente, outros são maiores, outros são menores, depende dos municípios, dos estados, e o próprio Conselho Nacional de Educação. Então, tempo esgotado, qual o papel dos conselhos? Eu sou Alex, da Catedral Anglicana de Santa Maria, lá em Belém do Pará. A minha pergunta é mais específica para a Galinha. Na sua fala, você falou na questão da conquista dos direitos e de como esses direitos não são respeitados. Só que muitos desses direitos não são respeitados pelos próprios órgãos do governo. Queria saber de você como a sociedade civil, nós igrejas, podemos fazer esse diálogo para que os órgãos de governo, ou melhor, os servidores públicos, aceitem as nossas conquistas e nos tratem de maneira respeitosa. Meu nome é Raposo, eu sou de Curitiba. A pergunta para o Renan. Tu falou que o judiciário tem que defender as minorias, tem esse papel de defender as minorias, mesmo quando a maioria não queira. E daí depois no final
você falou que uma solução seria a redemocratização do judiciário, e daí eu não consegui conectar os pontos. Eu queria, por favor, explique melhor isso. Oi, bom dia a todos. Eu sou Cris Serra, sou coordenadora da Rede Nacional de Grupos Católicos LGBT. A minha pergunta, a Magali tocou numa questão, no final da sua apresentação, Magali, falando sobre como os setores evangélicos progressistas ainda não estão conseguindo articular um contradiscurso. Né? Um discurso, principalmente assim, articular um contradiscurso, eu acho que até se consegue, mas um discurso que efetivamente toque as pessoas e reverbere, tenha repercussão e alcance as pessoas, né? Então a minha pergunta, acho que talvez seja para você e para Nancy, como é que nós, que somos pessoas religiosas e que estamos nessa militância dentro do campo religioso, como é que nós poderíamos, não sei, na verdade não sei se a minha pergunta é uma proposta, mas enfim, como é que se vocês visualizam a possibilidade de algum tipo de trabalho conjunto, de algum tipo de trabalho organizado para a elaboração de um contradiscurso fundamentado teologicamente, ou de estratégias para atuação especificamente dentro do campo religioso, junto às pessoas de fé nas igrejas. Eu agradeço e eu vou tentar, para mim, então, algumas coisas que são importantes, pegando da fala do Renan, essa questão que a gente tem que articular as lutas, né? Então a luta pela terra, a luta LGBT, a luta feminista, a luta de educação. Eu acho que as questões identitárias, elas nos limitaram durante um certo tempo. Eu acho que chegou a hora da gente perceber que tem uma luta de classe fundamental que precisa ser ampliada, entendida de maneira crítica e criativa. Então, essa interseccionalidade é legal e esse congresso está bonito por isso. Tem gente que está lutando por terra, está lutando por direitos LGBT, está lutando por educação e está na igreja. Eu acho que isso é fundamental, né? E aí eu acho que essa questão da radicalização da democracia também. Não dá para a gente pedir licença para participar do que já tem. A gente precisa repensar a democracia, repensar os modelos que a gente tem, e isso a gente vai fazer junto. Então, nesse que eu chamo talvez um projeto popular eco-socialista, feminista, LGBT, e todos os nomes das coisas lindas que eu conheço. Na questão da espiritualidade, o projeto da Cristinês tem isso, né? Reconstruir a coletividade, porque esse projeto familista, esse familismo, ele tem esse contorno, né? Que nem é o direito individual, e tampouco os direitos coletivos, mas essa ficção da família cristã ocidental, né? E com isso a gente desmorona as individualidades, mas as individualidades partem das coletividades. A gente precisa reconstruir as coletividades. E aí haja fé para fazer isso, a fé que vocês quiserem, com Deus, sem Deus, no nome que vocês quiserem dar. Mas a gente vai conseguir fazer isso, nós vamos ter que ter essa dose de paixão e de fé, de dizer que sim, é possível reconstruir a coletividade. Eu acho que tem uma tarefa para as teologias LGBT, queer, eu acho que a feminista vai junto, que não pode ser teologia de anexação, de pegar o que os caretas patriarcais fazem e a gente fazer igual, só deixar a gente brincar também. A gente não quer brincar também, a gente quer levantar a saia de Deus. Uma teologia de o que tem debaixo desse brinquedinho e colocar os famosos buracos sagrados para funcionar na produção da experiência de Deus, da experiência humana e da coletividade. Eu vou tratar o que o nosso irmão do Pará e a Cris colocaram, a gente vai ter um remate, que a gente hoje vive no universo da comunicação, né? E a gente precisa descobrir chaves que os grupos conservadores de extrema direita
conseguiram, por exemplo, citamos aqui, kit gay, mamadeira de piroca. Isso é uma linguagem. É uma linguagem. A linguagem do pânico moral é a linguagem desses grupos. Qual é a nossa? O que a gente tem para oferecer? Não em reação. Aí a gente não pode ser reação. A gente tem que ser propositivo. Criar. Qual é a linguagem que a gente vai criar? Quais são os símbolos com os quais a gente vai trabalhar para a gente alcançar, seja o servidor público que trata mal a pessoa que vai reivindicar o seu direito, e aí são processos de humanização das relações humanas que a gente precisa desenvolver também, e qual é a linguagem que a gente vai usar para alcançar esse povo das igrejas que acredita, né? Porque tem identidade com esse tipo de discurso. Eu atualmente estou envolvida com uma pesquisa para descobrir por que e como os grupos de igreja são os maiores reprodutores de fake news pelo WhatsApp. É uma pesquisa sobre o WhatsApp. E a gente está tendo uns 6 meses para chegar a alguma conclusão, e isso é verdade. Quer dizer, a gente tem essa coisa de fake news e calúnia e mentira, tudo embutido nessa linguagem, nesse processo de comunicação. Então, como é que a gente vem com aquilo que é verdadeiro, com aquilo que é amoroso, né? Você começou a falar dela falando do amor. Então, como é que a gente entra com essa contra-linguagem, com esse contra-discurso? Aí é uma coisa que a gente tem que descobrir. E aí a gente precisa se articular, que é uma palavrinha-chave para isso. Para a gente se encontrar. Talvez a gente tenha que ter encontros não só para fazer reflexões mais amplas, mas para fazer discussão muito concreta mesmo, né? Muito prática. O que a gente faz, como, onde, que horas, porque é um elemento chave hoje para a gente. Buscar uma linguagem que crie, não que reaja, mas que crie novas possibilidades. E isso é um processo de comunicação que é um desafio para a gente, tá? Eu não tenho a resposta agora, a gente precisa encontrar junto. E a gente precisa de espaços para encontrar isso. Falar um pouquinho sobre os conselhos. Na verdade, desde o golpe de 2016, que a gente vê um grande movimento de tentativa de desarticulação dos conselhos, especialmente o Conselho Nacional da Educação, que foi completamente desarticulado logo depois que Temer assumiu, principalmente com a exclusão dos representantes da sociedade civil organizada. O que a gente tem visto em termos de movimento a partir de então? A organização de fóruns populares de educação em vários estados, né? A articulação com associações nacionais de pesquisa na área da educação, como a ANPED, no sentido de produzir, divulgar pesquisas sobre a conjuntura nacional da educação, uma articulação com os movimentos sociais, com os sindicatos, com vistas à mobilizações locais e nacionais, especialmente no combate aos projetos de lei propostos pelo BAC. Um bom momento que a gente está vivendo são essas últimas mobilizações, onde a gente começa a se fortalecer, né, juntando as forças de diferentes movimentos, mas ainda falta, eu acho que o Magali acabou de dizer também, né, a gente pensar em caminhos, né, em alternativas e proposições de mudança dessa situação. Aproveito para agradecer a participação na banca. Era isso, Beto, que você pediu também para a gente finalizar ou não? É a oportunidade de estar aqui dialogando com vocês. Bom, Raposo, cadê que fez a pergunta? O que eu quis dizer? Basicamente assim, a gente tem uma discussão bastante grande que existe sobre isso, porque a gente tem uma Constituição muito generosa para um país profundamente desigual, que é o Brasil. Então, você sobrecarrega o Poder Judiciário só com isso. Mas, além disso, tem uma coisa que vários autores têm chamado de judicialização. Não sei se vocês já viram isso. Alguns autores usam judicialização, outros ativismo judicial, que é um processo que também tem se acentuado, que é cada vez mais as questões centrais da vida da sociedade são decididas pelo judiciário e não mais pelo legislativo. Seja porque o legislativo é omisso e está paralisado no processo decisório, porque tem bancadas que não têm o poder de agenda de aprovar tudo que querem, mas têm o poder de veto, como a bancada fundamentalista religiosa, eles não conseguem aprovar o que eles querem, ou pelo menos não sempre.
mas eles conseguem sempre barrar o que eles não querem. Então, seja porque o legislativo está bloqueado, seja porque a Constituição é muito garantista, seja porque os movimentos sociais cada vez mais usam essa gramática de direitos e vão bater nas portas do judiciário, tem advogados, vão movendo ações, tudo isso faz com que tenha essa judicialização, ou seja, o judiciário decide cada vez mais sobre as questões da democracia. Só que isso é um problema porque você rompe um equilíbrio mínimo que tem que haver entre os poderes. Ou seja, o judiciário vai se agigantando. E esse processo do combate à corrupção no Brasil, essa moralização dos últimos anos que a gente tem visto também, fizeram com que o judiciário se tornasse praticamente um certo messianismo judicial, um jacobinismo. Os judiciários se tornaram agentes como se eles fossem portadores do que é a República, sendo que na verdade todo mundo ali ganha mais de 30 mil por mês de salário base, mais auxílio moradia, auxílio educação, auxílio do filho estudar não sei onde, auxílio terno em Miami, etc, etc. Ou seja, como que o judiciário, sendo esse poder super privilegiado, corporativista, fechado, pouco diverso, se você olhar a composição do judiciário, né, são só pessoas de classe média alta, de famílias tradicionais, que acessaram boas faculdades de direito, passaram os concursos. Então, como você vai apostar nesse poder como um grande ator democrático? Acho que o que eu tentei chamar a atenção é um pouco que a gente precisa, como movimentos sociais, não estou de costas de propósito, não vou olhar para o Beto, não vou olhar para a Regina também, não, estou terminando já. O que trago meu companheiro aqui, ao invés dele, ele vai lá e fica chamando atenção para a placa, ao invés de estar do meu lado, aí é justamente essa dimensão de que o judiciário recebeu muito poder político nesses últimos tempos, e ele é um poder que merece também ser questionado. O chamado que eu estou fazendo é um pouco, acho que o movimento LGBT, como todos os outros movimentos, a gente precisa ter um olhar mais crítico também, entender quando a gente avança a importância de avançar e lutar para implementar essa decisão, como a da criminalização da LGBTfobia, mas também entender que a gente precisa se somar outras lutas para democratizar esse poder judiciário, inclusive acessar mais esse poder judiciário, e não abrir mão de outras lutas de ocupar os espaços legislativos, como várias candidaturas LGBTs vieram. Porque enquanto a gente não tiver também uma bancada representativa que nos proteja, que nos defenda, que represente a gente no legislativo, não adianta ter o judiciário. Porque o judiciário vai fazer, o legislativo vai reagir e a gente vai continuar nesse embate institucional. Então é importante a gente também aprender a diversificar essas formas de ação. É um pouco isso que eu tentei dizer. Bom, nós queremos agradecer imensamente a mesa, ligando um pouco, com a questão da música final, dizer que os momentos são difíceis, este momento que nós vivemos, não apenas aqui, mas em vários lugares, é um momento desafiador, mas acho que ficaram alguns verbos aqui que eu acho que é interessante a gente guardar para o resto dos dias, Encontrar, reconstruir, articular e criar. É com esses verbos que a gente queria terminar esse painel agora, como palavras que são importantes para estar trabalhando durante todo o Congresso. Então, muitíssimo obrigada, Beto. Foi uma mesa boa para começar, não foi? Muito, muito boa. Desculpem o atraso, mas a gente começou com atraso, a gente aqui tentou fazer o máximo para ficar dentro do que a gente havia se comprometido com os painelistas, tá ok? Muito obrigado, a contribuição de vocês é incrível, vai ter uma relatória depois e a gente já vai, você vai dar o recado do café? Vai lá pro povo. Queria agradecer o Beto e a Mara, essa mesa maravilhosa que a gente teve. Temos o coffee agora ali em cima, vamos ter 15 minutos de café. Os banheiros são atrás do altar, mas para acessar os banheiros, usar os corredores laterais. Só relembrar que nós temos almoço para bolsistas, equipe de trabalho, palestrante e convidados hoje, que estão com a frutinha. E a indicação de restaurante para o almoço, tem uma padaria aqui na Avenida Angélica, saída para o lado esquerdo, e tem uma padaria e uma lanchonete logo ali. Além disso, as pulseiras, só para lembrar, são de uso durante todo o congresso, não tirem hoje, elas vão aguentar o banho, não tem problema. E as inscrições às oficinas devem ser entregues lá no credenciamento até a hora do almoço. Muito obrigado, vamos para o coffee, tempinho para banheiro e voltamos para a segunda mesa.